Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. A epístola de Paulo aos Romanos, que é também chamada pelos entendidos estudiosos como sendo o quinto evangelho. Eles chamam a epístola de Romanos de o quinto evangelho, como se fosse o evangelho de Jesus segundo Paulo, dada a importância que essa epístola tem. Grandes homens da história bíblica se converteram lendo Romanos, como David Hus, como Johnny Hus, como Martinho Lutero, como John Wesley. Esses homens foram salvos lendo a epístola de Paulo aos Romanos. O próprio Agostinho foi salvo através da escritura de Romanos. Devido a isso, ele é chamado de quinto evangelho. Paulo é tanto que cita segundo o meu evangelho. Então é importantíssimo nós lermos Romanos, entendermos os grandes assuntos, as grandes doutrinas daquilo que o evangelho chegou a Paulo na revelação de Deus. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E você diz amém. Senhor, nessa manhã fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, e que o Senhor abra os nossos corações e torne nosso coração aberto como as janelas da alva e como terra boa, em que tudo que se planta se frutifica. É o que nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, o tema cruz, morte de Jesus, ressurreição, sempre foi o tema principal dos apóstolos e da igreja do primeiro século. Paulo disse que ficou decidido a não saber outra coisa, a não falar outra coisa, senão a Jesus Cristo crucificado. Ele disse que os gregos estavam insistindo para que ele oscilasse e fosse um pouco para o lado da filosofia, do racionalismo. Os gregos me pedem sabedoria, sabedoria conforme este mundo, sabedoria conforme este século, sabedoria conforme os raciocínios e as elucubrações humanas, transitórias e passageiras. E ele disse: os judeus, eles me pedem sinais. Os judeus querem milagreolatria, querem apenas manifestações supranaturais para apenas tornarem curiosos as manifestações do mundo espiritual. Mas Paulo disse: eu não me deixei influenciar nem pelo apelo dos gregos, nem pelo apelo dos judeus. Eu me centrifiquei, desculpe o neologismo, centrifiquei, não existe a palavra, é um neologismo, mas eu me centrifiquei na cruz. Eu decidi não saber outra coisa a não ser Cristo crucificado, que é loucura para os gregos, que é escândalo para os judeus, mas Deus resolveu salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais poderoso do que todo o poderio bélico que os homens têm. Por isso, creiam no Evangelho. E eu digo uma coisa, e é digna de toda aceitação: Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
era esta a mensagem do apóstolo. E falando da cruz, da crucificação, da centralidade da cruz, Paulo fala que o grande dilema da cruz foi produzir a justificação. A justificação, ou seja, Deus quitou a dívida da humanidade, Deus quitou todas as nossas iniquidades, Ele apagou, Ele anulou, Ele pegou a cédula que constava de ordenanças e condenações e libelos que eram contra nós, e Ele, por meio de Cristo na cruz, Ele justificou, Ele rasgou aquela cédula e Ele nos declara sem culpa, inculpáveis, limpos, restaurados diante dele. E essa falta de culpa, esse absolvimento, este rasgamento da cédula que era contra nós, gera a justificação. E Deus, cumprindo a sentença de terror, de ira, de ódio contra o pecado na cabeça de Jesus, gerou a justiça de Deus. Deus foi justo porque Ele bateu iradamente com sua violenta ira na cabeça do seu filho lá na cruz, como diz Isaías 53:10. O Senhor o moeu, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar na cruz. Ali Deus foi justo, pagando ao pecado a sentença que o pecado merecia, caiu na cabeça de Jesus. Mas como Jesus, morrendo como pecador, levando os nossos pecados, ainda assim Ele continuava o Cordeiro sem mancha, puro, imaculado, terno, augusto, santo, divino, glorioso, separado dos pecadores. Por isso Deus justificou aqueles que têm fé em Jesus Cristo. De tal maneira, irmãos, que o assunto de Paulo nessa epístola é tratar sobre como nós podemos chegar à justificação. Como é que nós recebemos este perdão de pecados? Como é que nós nos tornamos limpos, justos, justificados diante de Deus? A ponto de Deus nos tratar como se nós fôssemos pessoas sem pecado. Deus trata uma pessoa justificada como se ela não tivesse nenhum pecado. Ele trata você como se você fosse puro, como se você fosse limpo, como se você fosse uma pessoa que nunca tivesse pecado. E como é que eu adquiro, como é que eu chego, como é que eu me aproximo, como é que eu ganho isso? Aí Paulo vai defender que a única maneira de nós recebermos justificação, perdão, a limpeza pelo sangue, o novo nascimento, a transformação, ele vai defender que a única maneira de nós adentrarmos a esta graça é através da fé. E ele vai defender que sem fé é impossível chegar a Deus ou agradar a Deus. Bom, e você vê pessoas que dizem que têm fé, e tem pessoas que pensam que a fé é uma espécie de certeza que se elabora por via da razão, é uma construção mental em que o homem desenvolve por si mesmo, apertando os seus neurônios, determinando e sendo positivista no fato de afirmar: eu acredito que Jesus é o Salvador, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é o mediador, que Ele é o único caminho para Deus. E tem gente que afirma tudo isso e não é salva, inclusive Satanás, porque eles têm crença, eles têm uma fé comum. Mas quando Paulo vai falar da fé que de fato nos leva à justificação, é uma fé cuja fé não é produto da minha crendice, da minha produção humana. Paulo vai dizer em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que por mim mesmo eu não posso produzir o bem. Eu produzo o bem em termos sociais, eu produzo o bem em termos éticos, comportamentais, morais, da escala de valores daquilo que o homem considera como sendo bom comportamento. Mas Paulo diz: não há quem faça o bem de acordo com o padrão da lei de Deus. Se eu erro num mandamento, eu me torno réu da lei toda. E é por isso que ele diz: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Você busca coisas de Deus,
Na religião, você busca estereótipos que você considera como de Deus, e aí muda de roupa, muda o jeito de falar, muda de comportamento, se torna gentil e abraça práticas éticas e comportamentais que todas as boas religiões pregam. Mas isso ainda não é boa nova. Para ser boa nova, o evangelho é boa nova, tem que ser algo que não tem nenhuma religião. Moral, ética, bom comportamento, tudo isso é uma obrigação do homem. E todas as religiões pregam isso. E que fé é essa que o apóstolo está dizendo que me dá acesso até essa justificação? É uma fé que a Bíblia vem dizer que ela é fruto do Espírito Santo. Ela não é uma produção carnal, ela não é a produção da mente, do esforço, da elaboração humana. Não. Ela não é Adão fazendo roupinhas com tanguinhas de figueira para querer se vestir bem diante de Deus. Na hora que a voz de Deus chega, ele se sentiu nu de novo, porque a única roupa que veste bem Adão não é feita de panos, é feita do sangue do cordeiro. Deus matou um animal e fez uma roupa para Adão, para dizer: Adão, não queira se vestir com suas obras, com seus comportamentos, isso não lhe faz digno diante de mim. O que faz digno diante de mim é a morte do meu filho Jesus Cristo e o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Essa fé, ela é fruto do Espírito, mas ela é inoculada em mim por uma ação unilateral de Deus. Porque em Romanos, ou em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, pelo amor de Deus. Ponha isso na sua cabeça: isso não vem de vós. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Isso era para você dar glória a Deus muito. Sabe por quê? Porque você não tem fé, porque você elaborou isso por sua razão. Você não fez isso, isso é obra do Espírito de Deus na tua vida. É Ele que gera fé em nós, para nós sermos salvos, para nós termos acesso a esta verdade da justificação. Porque todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, tem gente que prega o evangelho dizendo assim: o homem se tornou-se um pouco mau, se tornou-se um pouco ruim, se tornou-se um pouco deformado, se tornou um pouco sem luz, se tornou um pouco animal, e nós precisamos ajudar o homem a melhorar. O evangelho vem para ensinar o homem a se auto-melhorar. Como o homem vai se auto-melhorar se a Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia, e depois de termos feito tudo ainda não passamos de servos inúteis? Não há como o homem melhorar. O evangelho não é sobre um homem que ficou um pouco perdido, um pouco ferido, um pouco chagado. Não, o evangelho é sobre um homem que pecou e morreu. Estão mortos em delitos e em pecados, é o que Paulo disse. Mas sendo Deus misericordioso, Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e em pecados, e Ele nos levantou, nos chamou, nos redimiu, nos arrancou das mãos de Satanás, nos deu um banho de justificação, escreveu nosso nome no livro da vida, e esta é a grande obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu só posso me chegar a esta verdade se for através da fé. E Paulo vai dizer que esta fé não tem a ver com obras da lei. Ele diz isso no capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus pelo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está, pois, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E também é porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé, e a incircuncisão nada é se o coração for circuncidado. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Quando eu creio em Cristo, eu sou cumpridor de toda a lei, porque Ele a cumpriu por mim. E porque Ele a cumpriu por mim, Ele morrendo como o cumpridor da lei, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz: para os que não andam mais segundo a carne, mas segundo Deus. E quando ele diz aos que não andam mais segundo a carne, ninguém entendeu até hoje, só quem estuda a Escritura. O andar segundo a carne ali, ele não está se referindo aos pecadores, ele está se referindo àquelas pessoas que querem se achegar a Deus por meio das obras da lei, de se circuncidar, cortar prepúcio, botar véu, guardar sábado, fazer isso, como se as nossas obras fossem dobrar o coração de Deus a nos aceitar, porque nós somos capazes de realizar aquilo que a lei de Deus exige, que é perfeição. O que a lei de Deus exige é perfeição. E estas pessoas queriam se aperfeiçoar segundo a carne, tentando por elas mesmas produzir um comportamento que agradasse a Deus. Acredite, Deus não aceita você, Deus aceita Jesus Cristo, e é por causa de Jesus Cristo que você é aceito também, porque Deus pegou todos nós e colocou-nos em Jesus Cristo, e Ele nos justificou. Eu sei que você veio hoje aqui e tem um problema em casa, um problema com a família, você tem um problema financeiro, você tem um problema emocional, um problema afetivo, e você queria vir aqui buscando uma resposta de Deus para estas coisas. Meu irmão, este é o problema das igrejas de hoje. Os pregadores mais parecem filósofos ou coaches emocionais. Eu não estou preocupado como é que está a sua conta bancária, como é que está a sua vida emocional. Eu estou preocupado que daqui a alguns anos, algumas pessoas, por não conhecerem o Evangelho, poderão estar no inferno, achando que elas podem por si mesmas se salvarem. Abandone a crença em você mesmo e nas suas obras e nas religiões, e abrace a fé em Jesus Cristo e creia nisso como prioridade da sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A fé, portanto, é uma ação do Espírito. Eu falo de fé sobrenatural, de fé para a salvação. Ela é obra de Deus. Vocês não lembram de aquela Raquel de Queiroz, que era Cecília Meirelles, né, que era poeta, era Cecília Meirelles. Ela dizia, eu não consigo ter essa fé. Eu não consigo ter essa fé. Eu acredito em Deus, mas essa fé que me faz me mover, essa fé que faz andar, essa fé que faz viver, eu não consigo ter esta fé. E ela estava certa, que ela acreditava, ela tinha uma espécie de fé natural, humana, carnal, ilusória, mental. Mas ela falou: eu não consigo ter esta fé que move, que faz andar. Porque a verdadeira fé, irmãos, ela não move Deus, não.
A verdadeira fé move a mim, move minha vida. A montanha que eu tenho que tirar e dizer sai daqui e vai para o meio dos mares é a minha própria incredulidade, é a minha própria fé em mim mesmo, que eu tenho que remover do meu coração, que eu tenho que dizer saia daqui e vá para o meio dos mares. É por isso que os judeus diziam, e Paulo também reproduz: o justo viverá pela fé. O problema é que a tradução que grega fala de fé como uma coisa que você pensa e diz eu concordo. Só que o mundo judaico não crê em fé como um assentamento mental. O mundo judaico, a fé tem a ver com a vida, com viver, com amar a Deus, do querê-lo mais do que qualquer outra coisa, almejá-lo mais do que qualquer coisa deste mundo, é fazer dele o objetivo da sua vida. Antes você não o conhecia, mas agora você conhece, e fala, e chora, e deseja, e se agonia buscando alguém que você não vê. Alguém disse uma certa vez: mas pastor, como é que é a morte de um homem? Eu não consigo crer que os sofrimentos de algumas horas de um homem numa cruz é poderoso para salvar toda a humanidade. E o pastor respondeu: mas é porque aquele homem que estava naquela cruz é maior do que todos os homens e do que todos os pecados cometidos. A santidade dele é maior do que o universo, do que todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode louvar a ele nesta manhã, meu irmão. Aí Paulo chega à conclusão e diz: sendo pois justificados pela fé. O que é que acontece, irmãos? O que é que vem sobre a vida de alguém que foi justificado pela fé? O que é que acontece sobre a vida de alguém que agora tem fé, tem o acesso pela graça a essa justificação? A primeira coisa que acontece é, o resultado da justificação é paz com Deus. Você pode dizer comigo: paz com Deus. Foi fraco, irmãos, eu quero ouvir toda a igreja. Você pode dizer comigo: paz com Deus. Irmãos, vocês já perceberam que muita gente tem uma espiritualidade aflita, uma espiritualidade cheia de angústia, cheia de culpa, cheia de neurose? Você já percebeu que tem pessoas que se relacionam com Deus com uma angústia profunda, como se Deus fosse um pai irado que eu preciso apaziguá-lo diariamente, com comportamentozinhos, como se Deus estivesse sendo seduzido pelas nossas boas obrinhas aqui na terra? Gente que vive de um limbo. Vai dormir de noite, tem um sonho ruim, acorda perdida, meio-dia faz uma oração, sente um arrepio, está salva. 3 horas briga com a esposa, está perdido de novo. Quando é 4 horas faz uma oração, a irmã ora na cabeça dele, ele diz: estou salvo. Quando é 7 horas da noite, ele tem uma raiva no meio da rua, no trânsito, está perdido de novo. Que vida é essa? Isso é um inferno. Quando eu sou justificado pela fé, eu creio que nem anjos, nem principados, nem coisas do presente e nem do porvir, nem a fome, nem a nudez, nem as angústias, nem as tribulações, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há ninguém capaz de me arrancar das mãos daqueles que me segurou, porque foi Ele quem disse: as minhas ovelhas são minhas, elas ouvem a minha voz, jamais perecerão, eu lhes dou vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esta é a minha convicção que me dá paz. Deus não é um pai esperando o meu tropeço para bater em mim. Qual é o pai que tem um filho pequeno e que bate nele porque ele caiu enquanto está aprendendo a andar? Deus é bom, Deus é pai, e eu tenho paz com o papai, porque Ele sabe quem eu sou e me chamou sabendo quem eu era.
Ele sabia que você era assim. Então acabe com a guerra. A guerra só existe no teu coração, que muitas vezes ainda está tomado dos conhecimentos da religião, cheia dessa teologia moral de causa e efeito. Não é assim. Deus se reconciliou com os homens. Você crê nisso, irmão? Nós estamos voando alto hoje de manhã e vocês não têm ideia de quão alto nós estamos voando. Deus se reconciliou com os homens. Ei, olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus se reconciliou com você por meio de Jesus Cristo. Diga para ele: a guerra acabou, a inimizade foi derrubada. Aleluia. O pecado gerou uma crônica inimizade, intriga entre Deus e o homem, mas a Bíblia diz em Efésios que Jesus, por meio da sua cruz, derrubou a parede da separação, de tal poder e força que diante de Deus não há mais judeu, nem grego, nem pardo, nem cita, nem brasileiro, nem americano, nem italiano. De dois povos Deus fez um. E esse povo se chama a igreja do Deus vivo, o povo querido, de propriedade peculiar de Deus. Paz com Deus. Deus não está mais contra você, Deus está contigo. Tenha paz, porque Deus não muda porque você mudou. Deus não esfria em relação a você porque você esfriou em relação a Ele. Ele não muda. O que Ele sente por você é o mesmo que Ele sempre sentiu, e o que Ele sentiu é o que sempre vai sentir. Nele não há mudança nem sombra de variação. Malaquias disse: porque eu, o Senhor Jeová, não mudo, e é por isso que vós, filhos de Jacó, vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Se Deus um dia te chamou, sabe o que é que Paulo disse? O Deus que começou a fazer a boa obra, Ele vai terminar, e Ele vai aperfeiçoar aquilo que lhe concerne. Pergunte para o seu irmão: você tem paz com Deus? Você tem paz com Deus? Você tem paz com Deus, irmão? A partir de hoje, receba dessa graça e tenha paz com Deus. Receba dessa graça, viva pela fé, seja guiado pela fé. Eu lembro que quando eu me converti, eu era muitas vezes angustiado quando eu errava. Ficava quase querendo ser aqueles irmãos lá de Barbalha, os penitentes. Lutero também era angustiado, triste, porque olhava para a sua própria carne e via suas próprias misérias. E ele, lendo Romanos, ele aprendeu que não é por obras da lei, mas é pela fé. E o resultado, irmãos, é que quando você vê a Deus em paz com Ele, aí você vai conseguir de fato desenvolver a santificação, porque você é salvo para ser santo, você é santificado para ir sendo santo ao passo que você caminha. Mas tudo aquilo que eu vou ser, eu já sou. Deus já me fez ser tudo aquilo que eu ainda vou ser, mas eu já sou em Deus o que eu ainda estou sendo. Eu estou sendo porque eu preciso da minha mente ser formatada conforme a desenvoltura das experiências aqui, mas diante de Deus eu já sou o que eu ainda vou ser. Eu prossigo, disse Paulo, para conquistar aquilo para o que eu já fui conquistado. Isso é profundo, mas eu estou conquistando apenas coisas que Ele já passou na frente, conquistando para mim, e eu estou apenas no tempo, na cronologia, tendo que passar por estas experiências, mas já está tudo feito. Por isso que Agostinho dizia que Deus vive no eterno agora. Para Deus o mundo já acabou, está todo mundo diante dele já na eternidade. Para Ele não tem passado, nem presente, nem futuro. Para Ele tudo acontece no mesmo tempo.
Por isso que ele disse: eu sou o que sou, eu sou o que sou. E no Salmo diz que o seu nome é Já. Olhe para o seu irmão e diga para ele: tu não vai dar glória a Deus não, varoa. Dá glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Tenha paz com Deus. Qual é o resultado da obra da justificação? A segunda dimensão da justificação é que ela nos dá entrada à graça de Deus. Você pode dizer comigo? Diga comigo, está na escritura que você vai dizer: pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Perceba que esta justificação, ela dá um novo sentido na minha vida. Um crente justificado, irmãos, ele precisa ter um novo motivo de viver. Agora nós temos entrada à presença de Deus. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Você é bem-vindo. Papai está te chamando. Se aproxima de mim. Se achegue a mim. Você tem acesso a mim agora. Você pode chegar com grande ousadia diante do trono da minha graça e pedir a mim em nome do meu Filho, e tudo que vocês pedirem conforme a minha vontade vos será feito, é o que diz a Escritura. E qual é essa nova tônica de vida que a justificação dá? Veja o que é que o texto diz: temos e nos gloriamos, estamos firmes em quê? Na esperança da glória de Deus. Sabe, irmãos, os cristãos estão intoxicados. As grandes igrejas do Brasil e do mundo estão intoxicadas. E o Evangelho vai fazer um trabalho. Deus vai levantar pregadores jovens com o Evangelho verdadeiro para desintoxicar as igrejas. Quando é que você viu um crente, a última vez que você viu um crente querendo dizer: eu vou viver para a glória de Deus, eu estou vivendo para a glória de Deus? Não, a gente está vivendo para Deus resolver nossos problemas, para Deus abrir porta de emprego, para Deus resolver um problema matrimonial, familiar, financeiro. Veja o que é que Paulo está dizendo: nós estamos firmes, vivendo para a esperança da glória de Deus. A tônica de um homem salvo não é viver aqui, é a glória de Deus. Se você olhar para os homens da Bíblia, eram homens que abriram mão de tudo aqui porque eles tinham esperança de vida eterna. Irmãos, o céu é real. Parece uma utopia, uma quimera falar de céu nos dias de hoje. Soa até às vezes dentro de igrejas como uma coisa assim distante, como um assunto assim batido, porque os crentes estão perdendo a esperança na vinda de Jesus. Os crentes estão perdendo aquele fervor na esperança de que Jesus vai voltar, de que este mundo como ele está não está bom, e a maneira como o mundo está não é para nós. Nós esperamos novos céus, nós esperamos nova terra, nós esperamos a cidade que vem das alturas, vestida de glória, vestida de luz, cujo rei é Jesus de Nazaré, e ele regerá as nações com vara de ferro. Eu lá quero saber que tu está triste, eu lá quero saber disso, irmão. Acabe com isso, venha para o Evangelho. Evangelho não é sobre a tua psique. Eu não quero pregador emocional, eu quero pregar a verdade de Deus. O que você precisa não é sair daqui hoje felizinho, dizendo o culto foi leve. O que você precisa de hoje, irmão, é sair daqui em
guerra consigo mesmo. Eu nasci ou não nasci de novo? Eu conheci a Deus verdadeiramente ou eu conheci só igreja e religião? Porque se você conheceu a Deus, isso aqui para você fede, o mundo para você é ruim. Não ame este século. O que Paulo disse em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com esta era, com esta época. Tem que haver uma inquietação em mim contra o pecado que tenazmente me assedia. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu vou para o céu. O céu existe, a glória de Deus existe. Por que você acha que os apóstolos suportaram açoites? Por que vocês acham que alguns foram devorados por feras e cantavam louvores? Porque você acha que mais de 50 mil mártires foram decapitados, devorados, trucidados, cerrados ao meio, devorados por feras, vestiam eles de peles de ovelhas e soltavam cães para matá-los a dentadas? O que é que vocês acham que fizeram estes homens aguentarem estes suplícios? Esperança na glória de Deus. Porque Romanos 8, verso 18 está escrito que as dores, que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu sei que nós estamos desentuados com esta realidade da glória, mas diga: nós precisamos reavivá-la em nós. Irmãos, nós estamos desentoados com esta realidade. As pregações são circunstanciais. Você sabe qual é o evangelho do momento? O evangelho social. Para mim ser um bom cidadão. Isso não é evangelho não, irmão, isso é mentira. Evangelho não é para mim ser um bom cidadão não, é para mim ser luz do mundo. A partir do momento que Herodes aplaudir nossa igreja está perdida. A partir do momento que Pilatos disser a igreja Canaã é demais e começar a mandar cartões de decoração, de elogios, a igreja perdeu o brilho. Porque o homem mais santo que já viveu, quando foi nascer não tinha onde nascer. Quando nasceu quiseram matá-lo, ele teve que correr para o Egito. Quando ele foi para dentro de sua casa, seus irmãos se escandalizavam dele. Quando ele foi para dentro da sinagoga da sua cidade, quiseram apedrejá-lo. Quando ele foi para o templo, quiseram matá-lo. O homem mais santo que já viveu morreu escorraçado, apanhado, sofrido numa cruz, e não tinha onde reclinar a cabeça, e disse: eles trataram a mim assim, não esperem vocês serem bem vistos, porque se vocês forem meus discípulos, o mundo também vos odiará vocês. Mas nós agora queremos um evangelho society, para os políticos nos aplaudir, para eles me chamar, isso aqui é igreja. Irmãos, no dia que o mundo gostar da igreja, é porque a igreja já virou mundo. O padrão de excelência da igreja é a glória. E os homens não gostam da glória de Deus, porque a glória de Deus é santa, e ela não tolera o pecado, e ela não alisa quem quer viver dentro da igreja de qualquer maneira. Não, a glória de Deus, ela é a totalidade e a somatória de todos os atributos de Deus dentro de si mesmo. Isso é a glória. Se querubins cobrem o rosto, imagine um pecador querendo se achegar sem ser justificados pela fé a um Deus que é santo. Não há como, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ore pedindo a Deus: Deus, eu quero viver para a tua glória. O céu é lenda ou é realidade? Ei, olha aqui. Nós estamos passando. Nós estamos passando. A vida é como navios veleiros,
como o correio, é como uma nuvem, é como a lançadeira do tecelão, é como a flor da erva que se murcha, é como uma sombra que declina, é como vapor, é como fumaça. Estamos envelhecendo. Onde estão os homens outrora fortes? Já se passaram. Você está passando. Tudo que vocês estão vendo, que vocês brigam para ter, vai apodrecer, vai passar. Apeguem-se àquilo que não passa. Agarrem-se com aquilo que não vai acabar. Não ajuntem nem se preocupem em ajuntar tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros do céu. Porque lá, se não se converter, Lula não entra, Temer não entra, Bolsonaro não entra, o ladrão não entra, Fernandinho Beiramar não entra, a ferrugem e a traça também não podem corroer. Lá só entra quem é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Viva para a glória. Essa semana eu estava vindo com um casal, e o rapaz está desempregado e ela está trabalhando, e ela disse uma coisa que me chamou a atenção, essa irmã. E ela: olha, pastor, eu não quero que meu esposo trabalhe, eu fico trabalhando, e eu quero que ele não trabalhe em um emprego que impeça ele de vir para a igreja. Se o emprego que ele tiver um impedir de vir para a igreja, eu não quero, porque eu prefiro um marido cheio de Deus do que cheio de dinheiro. Eu não esqueci essa frase. Eu prefiro um marido cheio de Deus do que cheio de dinheiro. No mundo é diferente. As mulheres preferem um marido cheio de dinheiro do que cheio de Deus. Aí, quando ele se enche de dinheiro, te trai, te põe chifre, adultera, sai com outras mulheres, passa os finais de semana com os amigos nas farras, porque está cheio de dinheiro, mas não está cheio de Deus. Ei, ainda que o teu lar não esteja cheio de dinheiro, mas que ele esteja cheio de Deus. Porque o dinheiro compra casa, mas não compra família. O dinheiro compra luxo, mas não compra paz. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. O dinheiro compra sexo, mas não compra amor. O dinheiro compra até caixão bonito, e compra até plano de saúde, mas não pode comprar o plano da salvação, que é por meio de Jesus Cristo, e o acesso é pela fé. Aplauda Jesus de Nazaré. O que é que essa justificação traz? Primeiro, ela nos dá paz com Deus. Segundo, ela nos dá sentido de vida, que é a glória. O sentido da vida é a glória. Eu não sei se você já parou e teve aquelas crises com você mesmo. A vida é só isso, né? O sentido da vida, irmãos, é se parecer com Jesus, é imitá-lo, é procurar ser como ele foi, andar como ele andou e pensar na glória. Paulo disse em Colossenses capítulo 3: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima, fazei morrer a vossa natureza carnal. Mas em terceiro lugar, sabe o que é que essa justificação pela fé traz? Estou terminando a exposição da Escritura, porque pregar, Calvino dizia, os grandes teólogos diziam, eu não sou calvinista nem sou arminiano, eu sou de Jesus, mas eu estou citando que Calvino disse uma coisa interessante. Calvino disse assim: pregar é explicar o texto. Quando você vê uma pessoa que lê o texto e ela não explicou nada, ela leu o texto e foi pregar lá no outro lado do planeta Terra, ela está sendo desleal, ela está sendo desrespeitosa com a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada tem que ser pregada com fidelidade.
ela tem que ser pregada fielmente. Eu não posso distorcer o que o apóstolo quis dizer. Eu tenho que dizer fielmente o que ele quis transmitir à igreja. Se eu estiver distorcendo, irmãos, eu tenho até calafrio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ai de vós que desejam ser mestres, porque um maior rigor do juízo de Deus haverá sobre vós. Ou seja, quem ensina, se ensinar errado, vai prestar contas com Deus. É por isso que eu estou pregando o Evangelho. Eu não posso distorcer essa palavra, irmãos. Eu tenho que pregá-la com fidelidade. A Bíblia diz: ninguém tome sobre si, está escrito no Novo Testamento, ninguém tome sobre si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados, como Arão. Que Arão foi chamado, era o profeta de Deus. Moisés será como Deus e Arão será teu profeta. Arão era o profeta. O que é que estava dentro da arca? Estava a vara de Arão. Então eu não posso tomar sobre mim honras que o Evangelho não me deu. Se ele me deu, então eu posso ensinar. E se eu estou ensinando, eu tenho que ensinar a verdade de Deus a vocês. Sabe o que é que o Evangelho traz, para terminar? O Evangelho, quando eu sou justificado, ele me dá o poder da permanência. Você pode dizer comigo? Eu recebo o poder da permanência. Olhe para o seu irmão e diga: se o Evangelho entrou em você, ninguém vai te arrancar da presença de Deus. Pelo contrário, se o Evangelho entrou em você, tudo que vier contra você vai colocar você para mais dentro do Evangelho ainda. Essa é a lógica louca de Jesus. Lá no mundo é assim: quanto mais luta, mais você se atrapalha, mais se fica ruim, mais descresce, mais se desanima, mais fica ruim. No Evangelho não. Quanto mais pancada, quanto mais luta, quanto mais adversidade, quanto mais incompreensão, quanto mais perseguição, quanto mais dificuldade, mais o crente solidifica suas raízes e dá glória a Deus. Ele diz isso. Ele diz no verso 3: mas nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus do céu, é uma coisa bem difícil de se ver hoje em dia, né? Os irmãos com a cara parece uma cobra choca. Já viram a cobra choca? Meu irmão, que é tribulação demais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é tribulação. Mas quando você está solidificado na fé e nessa convicção, isso está aceso, a tribulação chega e o crente diz: glória a Deus. Às vezes diz com raiva: glória a Deus, a pia está grande, mas eu vou dar glória. Eu não vou murmurar não, infeliz de Satanás. Paulo disse: nos gloriamos nas tribulações. Não é loucura, irmãos? É loucura. Mas está escrito em Tessalonicenses 5: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. O cachorro morreu, graças a Deus. O carro quebrou, oh glória, vai me livrar de um acidente no trânsito. A bicicleta furou o pneu. Mas tem crente que acorda de manhã: vixe, está chovendo, não vai dar para a igreja não. Graças a Deus. Em tudo dai graças. O que ele diz quando em tudo dai graça significa: enxergue em tudo que acontece uma oportunidade de você glorificar a Deus. Se
é no meio da dor, eu vou glorificar a Deus. Se é no meio da escassez, eu vou glorificar a Deus. Se é numa tribulação, eu vou glorificar a Deus. Se é no meio de um perrengue humanitário, eu vou glorificar a Deus. Se é no meio de uma crise, eu vou glorificar a Deus. Eu tenho prazer nas tribulações. Por quê, Paulo? Tu é aquela pessoa que gosta de sofrer, como é que chama? Masoquista. Masoquista é que gosta de sofrer, tem gente que gosta de sofrer. Eu conheci uma mulher que apanhava todo dia do marido. Um dia o marido não bateu nela, acordou o marido de madrugada: amor! Ele disse: o que foi? Esqueceu de me dar a minha pizza de hoje. Tome, pum, vá dormir. Gente que gosta de sofrer, irmãos. Será que Paulo então é um masoquista? Não. É porque Paulo enxergava nas tribulações um desígnio de Deus a fim de me burilar, de me aperfeiçoar, de me fazer crescer, de amadurecer a minha fé. Por isso que ele dizia: olha, quando eu vejo uma tribulação vindo, eu sei que por trás dessa tempestade, por trás desse vendaval, por trás dessa noite fria, existe as mãos do divino oleiro trabalhando em mim. Aflições e dificuldades são as mãos do divino oleiro trabalhando em nossa alma, trabalhando o nosso ser. Acredite nisso. Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus decretos. Aleluia! Os puritanos diziam algo interessante, eu lembrei. Eles diziam assim: por trás de toda situação carrancuda há uma face sorridente. Por trás desse vendaval tem alguém sorrindo. Deus está por trás das tribulações, sorrindo, vendo o santo glorificar a Deus, mesmo no meio da dificuldade. Foi por isso que Deus tinha prazer em Jesus Cristo. Nele está o meu prazer, porque Jesus nunca murmurou. Jesus, irmãos, ele encontrou prazer na tribulação. Irmãos, pelo amor de Deus, olhe para cá, veja que coisa profunda. De onde é que emerge toda a nossa alegria, toda a nossa paz, toda a nossa vitória, toda a nossa esperança? Tudo isso emergiu da dor, do sofrimento, da angústia de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi as feridas de Jesus que nos sarou. Jesus pegou seus ferimentos e os colocou a serviço da vida. E a Bíblia diz: por suas pisaduras, por seus ferimentos, é que nós fomos sarados. Coloque suas feridas a serviço do próximo. Coloque seus ferimentos não como uma coisa que você tem que ficar considerando, teus arranhões, olha aqui. Não, pegue teus sofrimentos e os coloque a serviço de um melhor estar, de um melhor bem-estar para as pessoas que estejam à sua volta. Jesus não azedou com a tribulação de Jesus produziu cura. Sendo assim, eu imitando a Jesus, as minhas tribulações não serão instrumentos de destruição, mas serão instrumentos de transformação e de melhoria para mim e para quem quer que esteja ao meu redor. Eu tenho prazer nas tribulações, porque elas produzem. Você quer ver que os crentes mais cheios de vida, de vigor e de alegria? Aqueles que mais sofrem são os mais maduros, mais sábios e fervorosos. Porque a tribulação, estou terminando, ela produz em primeiro lugar paciência. Rapaz, o que é que está fazendo aí? Rapaz, eu estou recebendo uma paciência tão grande. Mas a tribulação não é para tu correr, não. Para mim não. No mundo a tribulação produz impaciência, em nós produz paciência.
Paciência. Olha para o teu irmão e diga: espera no Senhor. Ei, paciência. Pastor, minha esposa está lá em casa feito o cão chupando manga. Paciência. Meu esposo é um bruto. Paciência. Pastor, e a porta que não se abre? Paciência. Pastor, e o varão para me casar? Já passei pelo Salmo 40, esperei com paciência, já estou no 70, apressa-te, Senhor, já estou no Novo Testamento, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Calma. Paciência. Deus está no controle. Ei, paciência. Deus está no controle. Paciência. Deus está no controle. Lembrai-vos da paciência que teve Jó. Lembrai-vos da paciência que teve os profetas. Mas a tribulação produz mais do que paciência. Ela produz paciência. Aí vai uma quedinha de nominal. A tribulação vem, produz paciência. Aí a paciência vem. E a paciência gera a experiência. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Por causa da experiência. Eu prego todos os dias desde os meus 17 anos. Eu fui pastor solteiro 6 anos. Eu estou na estrada pregando já quase 20 anos. Irmãos, experiência não é pela cor do cabelo ou pela idade que se tem. Tem carro que saiu em 1960 e está novinho dentro da garagem com a quilometragem igual a de um novo. E tem carro que saiu ano passado e já está velho. Por quê? Porque o dono andou muito, viajou muito, foi para lá, foi para cá, entrou em estrada, em lama e está velho. E outro não andou muito. O que tem de velho, irmão, sem nada na cabeça, e de menino novo, maduro. Mas quando você espera, não se precipita, aguenta passar, não sai da posição, não sai do posto, não abre, não se desvia, tem paciência e passa pela tempestade. Aí essa paciência que não lhe deixa você desviar dos percalços que a vida reserva, vai gerando em você experiência. Aí quando vem um tipo de luta, aí você diz: já passei isso aqui, já entrei por isso aqui. Aí quando tem outra pessoa sofrendo, você diz: calma, eu já passei por aí muitas vezes, vai ser assim, assim, assim e assim. E a pessoa fica: o pastor contou minha vida todinha, ele é profeta? Não, é experiência. É a experiência. Mas a experiência gera outra coisa: esperança. Porque as lembranças das experiências vencidas no passado nos ensinam que nessas de hoje nós temos a esperança que também vamos vencer. E quando eu sofro, eu passo pelas experiências daquilo que o meu Senhor também experimentou. Se eu sofro, eu lembro que Cristo também sofreu. E a Bíblia nos dá uma esperança: aqueles que sofrem com Cristo serão glorificados. Filhinhos, digo isto para que tenhais paz. No mundo tereis aflições. Sabe qual é a igreja que nós queremos? Aquelas que digam: ei, você está aflito, venha para cá, pare de sofrer, os seus problemas acabaram. Aí Jesus vem e diz: não, eu vou logo avisar para você ter paz. No mundo tereis aflições. Aí ele diz: mas tenham bom ânimo, tenham esperança, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e essa é a nossa esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você é salvo, você vai ser salvo para sempre.
Que é isso, pastor? Sim. Porque se você for salvo, você vai permanecer. Se você for salvo, você vai querer ficar na igreja para sempre. Se você for salvo, você vai dizer: eu nunca mais vou voltar para o pecado e para o mundo. Se eu for salvo, eu posso até errar, ter falhas, mas eu não vou querer mais beber, não vou querer mais fumar, não vou querer mais prostituir, não vou querer mais voltar para o forró, não vou querer mais voltar para a idolatria, não vou querer mais voltar para o engano. Por quê? Porque o meu prazer está na lei do Senhor. Essa justificação, irmãos, o verbo é empregado em que tempo? Quem sabe? Sempre que Paulo vai falar de justificação, e eu termino aqui, ele fala de algo que já foi feito. Você pode dizer comigo, você crê nisso? Já foi feito? Amém, Jesus. Você crê que ou vai ser feito ainda? Quem acha que ainda vai ser feito? Quem acha que já está feito? Justificados. Ei, você está justificado. Deixa eu ler aqui para você um texto. Deixa eu ler para terminar. Aleluia. Olha o que diz o verso 29 do capítulo 8. Porque os que dantes, olha o passado, conheceu. Ele me conheceu antes de eu nascer. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí, ó, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu Deus, fique de pé. De todas as provas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Vê que o passado ficou para trás e saber que dele não lembra mais. Eu canto é pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão e
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Feche seus olhos. Eu espero de verdade que nós não incorramos naquele pecado que Isaías disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Onde está o seu coração nessa manhã? Onde está o seu coração? Traga seu coração e diga: Deus, eu te dou meu coração. Senhor, meu coração, eu estou às vezes com os lábios, mas meu coração está em outras coisas. E eu quero que o meu coração volte para ti. O primeiro amor não é o coração na obra, não é o coração no departamento, não é o coração na pregação ou no louvor, é o coração em Deus. É o coração em Deus. Ó Deus, nessa manhã, restaura-nos, ó Deus, restaura a nossa fé, para que nós venhamos crer, Senhor, movidos pela fé genuína, aquela que é fruto do Espírito, que não é produzida por homens, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus, que derrama o teu amor em nossos corações. Nesta manhã eu te peço, abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa nossos filhos, Senhor, abençoa a nossa fé. Senhor, a apostasia é crescente no mundo. A Europa, as igrejas, como países como Portugal, as maiores igrejas têm 30 membros. A França está virando muçulmana. Senhor, o mundo está, Senhor, sendo preparado para o anticristo. Mas eu creio que Tu vai manter aqueles joelhos que não vão se prostrar diante de Baal, e a boca que não vai adorar a deuses estranhos. O remanescente fiel está na terra. Continua nos abençoando. E se tiver alguém, Senhor, agora que não é crente ainda, não entregou sua vida ainda,